Fala galera do Explica Enem, meu nome é Rafael e eu vim aqui dar uma aulinha para vocês sobre sistema reprodutor masculino. Então vamos lá? Então pessoal, falando um pouco das generalidades do sistema reprodutor, a gente sabe que ele é formado por órgãos internos e externos. Os órgãos externos, que é como o próprio nome diz, ele é formado por aqueles órgãos que a gente consegue ver, que seriam compostos pelo pênis e o escroto. Os órgãos internos são aqueles localizados dentro do corpo humano, que são eles o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, a vesícula seminal, a próstata e a uretra. Então, qual seria a função do sistema reprodutor? Como o próprio nome diz, ele tem a função de produção dos gametas. Os gametas são aquelas células que vão ser responsáveis pela reprodução, pela formação de novas vidas, junto com os gametas femininos. No caso, estamos falando dos masculinos. E, além disso, tem a função de formação das características sexuais secundárias, que é garantida pela testosterona, que é produzida lá no testículo. Então, quais são essas características? A produção de pelos faciais, de pelos pubianos, grossamento da voz, né, a mudança de tonalidade da voz. Você percebe que o homem, ao passar dos anos, ele vai saindo daquela voz mais de menino para uma voz mais de adulto. Então, isso é garantido também pelo sistema reprodutor masculino. Então, aqui é uma visão geral do sistema reprodutor. A gente consegue observar todas as estruturas, certo? O pênis, o saco escrotal, que são os órgãos externos, e os órgãos internos são todos esses localizados dentro do corpo, né? O testículo, o epidídimo, a próstata, dentre os outros que eu já citei. Então, pessoal, vamos começar falando pelo testículo e qual é a função dele, por que ele é tão importante no sistema reprodutor. O testículo, na verdade, ele tem duas funções. A produção de testosterona, que é o hormônio que garante aquelas características que eu já falei, que garante os estímulos sexuais, e a produção de espermatozoides, que são os gametas masculinos, que são aquelas células que são responsáveis pela geração de novas vidas, dos embriões, que vão virar os fetos, que vão virar os bebês ao nascimento. Os testículos eles são desenvolvidos ainda durante a formação fetal. Eles são formados na cavidade abdominal e, com o passar do tempo, ambos os testículos eles descem para o saco escrotal. Mas por que um órgão tão delicado ele fica na parte externa do corpo humano? Então, tudo na biologia ele tem um porquê. Os gametas eles vão ser numa temperatura inferior à temperatura corporal, que gira em torno dos 37 graus. Então, o saco escrotal ele serve para regular essa temperatura que permita o desenvolvimento e a formação de novos gametas. Então, qual a composição do testículo? Ele é formado por milhares de túbulos enovelados, que são chamados de túbulos seminíferos, que contêm as células que são as precursoras dos espermatozoides. Esses túbulos eles vão convergir para uma estrutura chamada epidídimo, que é localizada em cima de cada testículo, que vai ter uma função de armazenamento, como eu vou falar mais à frente. Outra célula bastante importante são as células de Leydig, que elas são responsáveis pela produção de testosterona. E a testosterona só é produzida a partir de outro hormônio, que é secretado por uma glândula que se localiza no centro da nossa cabeça, que é a hipófise, é o hormônio LH, o hormônio luteinizante. Esse hormônio irá estimular as células de Leydig a produzir a testosterona, que será secretada na corrente sanguínea. Então, como eu já havia falado anteriormente, o epidídimo é uma estrutura que fica recobrindo os testículos e ele tem a função de armazenar e maturar os espermatozoides. Então, os espermatozoides eles são produzidos no testículo e sobem até o epidídimo para ser armazenados e esperar a secreção. Continuando esse trajeto, do epidídimo vão sair dois ductos, dois canais, que são chamados canais deferentes, um de cada testículo. Esses ductos eles levam o espermatozoide do saco escrotal para a cavidade abdominal. E aí ele vai passar por estruturas que vão produzir os líquidos que vão constituir o sêmen. E vai ser ejaculado durante o ato sexual. E a primeira estrutura que a gente encontra, pessoal, é a vesícula seminal. O ducto deferente vai passar pela vesícula seminal e ela é formada por pequenas bolsas que ficam localizadas atrás da bexiga. Aqui a gente tem uma imagem, né, da vesícula seminal. E ela vai ser responsável por produzir o líquido seminal, que tem o próprio nome, né? Qual é a função desse líquido? O líquido seminal ele vai proteger os espermatozoides contra a acidez da urina, que fica localizada na uretra do homem, e tanto a acidez da vagina. O pH da vagina é um pouco baixo, então, para as células dos espermatozoides,
é um pH muito agressivo. As células poderiam vir a morrer. Então, o líquido seminal ele serve para proteger os espermatozoides contra essa acidez. Outra função do líquido seminal é a nutrição do espermatozoide. Assim que ele sai do corpo masculino, ele vai ter que ser nutrido de alguma forma. Então, esse líquido ele é rico em carboidratos, em frutose, que vai nutrir esse espermatozoide durante o tempo que ele ficará no trajeto até achar o óvulo. E outra função também bastante importante é o auxílio na movimentação pela uretra. É um líquido que ele tem uma consistência que permite a movimentação dos flagelos do espermatozoide. Então, todas essas funções são garantidas pelo líquido seminal. A próxima estrutura que a gente vai encontrar no sistema reprodutor masculino é a próstata. Uma glândula localizada sob a bexiga e tem como função a produção do líquido prostático. Qual a função desse líquido? Também, juntamente com o líquido da vesícula seminal, de proteção dos espermatozoides. Uma observação bastante importante é da glândula bulbo-uretral. É uma glândula que também fica localizada entre a uretra e a bexiga, e ela tem uma função de produzir um líquido que vai ser eliminado, secretado, antes da ejaculação. Então, o homem, quando ele está prestes a ejacular, ele vai secretar esse líquido e ele tem a função de limpeza da uretra, para neutralizar o pH da urina e permitir que os espermatozoides passem pela uretra sem sofrer danos. Então, um quadrinho aqui para resumir qual é a composição do sêmen. O sêmen é composto, então, pelo líquido da vesícula seminal, o líquido prostático, o líquido da glândula bulbo-uretral e os espermatozoides, que é a principal célula. Seguindo o nosso trajeto aí pelo sistema reprodutor masculino, a gente vai encontrar a uretra, que é um canal que é comum ao sistema reprodutor e ao sistema excretor. Pela uretra masculina, vai ser excretada tanto a urina, quanto vai ser secretado o sêmen. Então, é um canal comum a esses dois sistemas. Ele começa entre a saída da bexiga e o início da próstata, e termina na glândula do pênis. E ele é capaz de propelir a urina e o sêmen graças à musculatura que envolve a uretra. Então, pessoal, a última estrutura do sistema reprodutor masculino é o pênis. O pênis é um órgão cilíndrico que possui dois tipos principais de tecidos. O tecido cavernoso, que é formado por inúmeras trabéculas, que são cavidades, que se enchem de sangue e permitem a ereção. E o tecido esponjoso, que é um tecido que envolve a uretra e tem função de proteção. Então a gente pode fazer a seguinte pergunta: como é que o organismo sabe quando é que deve ocorrer a ereção? Quando é que os corpos cavernosos devem se encher de sangue e quando é que não deve? Então, a ereção ela ocorre por uma ação do sistema nervoso parasimpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo. Ele leva à dilatação de vasos sanguíneos que fazem parte do pênis e preenchem os corpos cavernosos. Então, é pela dilatação desses vasos, por ação do sistema nervoso parasimpático, que ocorre vasodilatação. E esses corpos cavernosos eles são preenchidos. E é assim então que ocorre o mecanismo de ereção. Outras estruturas que a gente pode citar é a glande e o prepúcio. O prepúcio é aquela pele que recobre a glande do pênis e tem função de proteção. E é importante citar porque as cirurgias que ocorrem para remoção desse capuz, dessa pele, é chamada de cirurgia de fimose ou circuncisão. A fimose é o impedimento mecânico de abertura desse prepúcio. Então, os médicos eles fazem essa cirurgia para liberar a glande e assim evitar doenças como o HPV, propriamente o câncer de pênis. Então é isso, galera. Essa foi nossa aula de sistema reprodutor masculino. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E até a próxima, pessoal.